Agora mais alto! Eles eram apenas 4 garotos pobres de Birmingham, mas mudaram a face do rock and roll. Não tinha nada igual antes deles. Black Sabbath foi... Uau! Ozzy passeava pelo palco nesta pequena boate e você ficava vidrado naquele cara no palco. Eles eram uma banda adoradora do diabo. Ozzy e seu grupo subestimam isso até hoje. Na época, a gente descobriu essa coisa chamada cocaína. Era literalmente uma tigela de fruta cheia de cocaína. Muita droga, muito sexo, muito tudo. Era tudo em excesso. Eu cruzei a linha no ponto onde não havia retorno. Eles estavam num ninho de cobras, não conseguiam sair. O Black Sabbath atingiu a fama em 1970, com um novo tipo de rock pesado venerando o ocultismo. Mas este conteúdo negro os levou a algo que nunca imaginariam. Alguns os consideravam satanistas. Nós nunca dissemos que adorávamos Satã ou coisa assim. Realmente, essa não era a essência da banda. Não mesmo. Eu não tinha ideia de que tipo de pessoa praticava esse tipo de coisa. Pensei que fosse bobagem. Na época, as imagens eram a única coisa que conectavam a banda a isso. Ninguém sabia que os caras não veneravam o diabo, que não eram adoradores de Satã. Aquela primeira impressão seria difícil de ser retirada. Quando saímos para fazer turnês foi muito estranho, porque as pessoas estavam assustadas. Elas não vinham aos bastidores e coisas assim. Tinham medo de conhecer a gente, sabe? A banda havia, de alguma forma, ofendido pessoas que sustentavam opiniões opostas. Adoradores do diabo estavam desapontados, pois Black Sabbath não era o que imaginavam. E as pessoas de fé tradicional tomaram as ruas em protesto. Se continuarem, vão pro inferno! Havia pessoas muito perigosas lá. Queriam ter certeza de que não sairíamos vivos. 1º de março de 1971, na segunda semana da segunda turnê pelos Estados Unidos a caminho do show de Memphis, os ânimos se exaltaram. Um cara subiu no palco com uma grande adaga. Ele queria assassinar o Tony. Ele passou pela segurança. Eu nunca tinha visto ele antes. O Tony se virou e fugiu do palco enquanto o cara corria atrás dele. Eu escutei uma briga atrás de mim. E eles conseguiram derrubar ele. Era um religioso. Fomos ao camarim e havia uma cruz imensa, invertida, feita em sangue, na porta. Aquele cara havia cortado os pulsos e espirrado sangue na porta inteira. Houve ataques, ou vários ataques em potencial contra nós. Tornou-se algo habitual. Você conhece magia negra? Sem chance. Eles eram ótimos garotos. E tudo que queriam era trabalhar e tocar música. Era tudo que eles queriam. Tudo começou inocentemente para o Black Sabbath. Eles eram 4 garotos de Birmingham, Inglaterra, com um grande sonho. E se alguma vez uma cidade pôde produzir os deuses do heavy metal, foi esta cidade de classe operária que ainda carrega as cicatrizes dos bombardeios alemães. Ozzy e Tony haviam frequentado a escola juntos. Eu nunca ficava com esses caras na escola. Eu estava num nível diferente, numa classe diferente. O Ozzy era um cara um pouco chato, sabe como é? E então eu brigava o tempo todo. Eu ficava sempre brigando. Mas havia uma razão para o seu comportamento irracível. Eu era incrivelmente disléxico e ainda sou muito disléxico. Eu sofro de transtorno do déficit de atenção e naquele tempo eles não sabiam o que era isso. Todos os 4 vieram de famílias de classe operária, mas a situação de Ozzy era mais extrema. Minha mãe, meu pai, 6 de nós vivíamos numa casa de 2 quartos. Ele cresceu numa cultura totalmente diferente, sem dinheiro. Nunca tivemos carro, nunca saímos de férias. Era a nossa vida, não conhecíamos nada diferente. Nós falamos em não ter dinheiro nos Estados Unidos. Eu também fui pobre. E morava num trailer, mas o meu trailer tinha banheiro e eu tinha roupas limpas para vestir. Eu sabia que o Ozzy não tinha. A situação era violenta.
O exército republicano irlandês nos bombardeava o tempo todo. Edifícios explodiam. Isso fazia parte do que era viver em Birmingham. Toda aquela área da parte central é de classe operária, entende? As pessoas eram duras, tinham temperamento forte. Muitas das grandes músicas pesadas vieram daquele lugar na Inglaterra. Chamam aquele lugar de Nação Negra por isso. O povo da Inglaterra é rude. As pessoas que assoam aos britânicos são... É sério, não faça isso na Inglaterra, pois alguém vai acabar arrancando sua cabeça. Se a vida em Birmingham era sombria, perspectivas de um futuro decente eram ainda mais obscuras. Se encontrassem um emprego, o trabalho era difícil, era perigoso. Isso se achassem um. Nós sabíamos que não fomos feitos para trabalhar das 9 às 5 em uma fábrica ou num escritório. Mas havia uma saída. Muitos jovens ingleses montaram bandas, porque ou era isso, ou era o auxílio-desemprego. Era literalmente uma forma de ganhar a vida. Eles pensavam, o que mais posso fazer? Jovens, todos os 4 aproveitaram para dar à música uma chance. Bill e Tony foram os primeiros a tentar. Eu conheci o Bill através de um anúncio em uma loja. Ele perguntou que tipo de equipamento eu tinha. Não importava se eu tocava. Era mais o que eu tinha, sabe? Aos 17 anos, Tony tocou com uma banda que realizou uma turnê. Ele largou seu emprego diário, mas no seu último dia o destino entrou em cena para mudar sua vida para sempre. Quando estava empurrando o metal através desta máquina, a peça caiu no meu dedo. Bem, eu encolhi o meu braço e quando eu fiz isso não tinha mais a ponta de 2 dedos. Eu fui a alguns médicos e eles disseram... Bom, seus dias de guitarra acabaram e coisas assim. Eu fiquei totalmente devastado. Então pensei, e se fizer uma extensão? Alguma coisa para os meus dedos? Após experimentar diferentes materiais, Tony descobriu que uma simples embalagem de plástico de sabão resolveria o problema. Ele fez a extremidade dos dedos de embalagens de sabão. Por não poder manusear as cordas mais pesadas, ele imaginou uma forma de usar as mais leves, colocando-as em diferentes comprimentos no traste para poder tocá-las. E, ao fazer isso, criou um estilo totalmente novo, original, que não soava como nenhum outro. Reduzir a tensão das cordas também baixou a altura. Isso conferiu à sua guitarra um som mais profundo e pesado. Após quase um ano de recuperação, Tony sentiu-se pronto para tocar novamente. Ele e o amigo Bill procuraram novos integrantes para a banda. A gente estava procurando um vocalista e vimos um anúncio que dizia Ozzy Ziggy precisa de um show. Aí eu pensei, eu não posso escrever Ozzy Osbourne, então escrevi Ozzy Ziggy precisa de um show. E ficou muito bom. Eu disse pro Bill, eu conheço um Ozzy, mas não pode ser ele, porque até onde eu sei, ele não canta. Mas espera aí, deve ter funcionado, pois Tony Iommi e Bill Ward vieram até minha casa e Geezy Butler também. Ozzy e Tony colocaram de lado suas diferenças de escola por um objetivo maior. Se vencessem na música, poderiam escapar das fábricas de Birmingham, mas eles logo descobririam que a vida de uma banda não é só diversão e jogos. No verão de 1968, os 4 jovens que se tornariam o Black Sabbath haviam formado uma banda, mas ainda não se chamavam Black Sabbath. Após tentarem vários nomes, eles escolheram Earth. Tony Iommi, Bill Ward, Geezer Butler e o vocalista Ozzy Osbourne começaram sua jornada musical tocando clássicos do rock, como várias outras bandas. Tocávamos um pouco de Chuck Berry, um pouco de blues. Canções do Buddy Holly, essas coisas. A banda tocava os números de blues que os donos de boate queriam, mas os shows que conseguiam não pagavam muito bem. A gente costumava fazer show somente pelo dinheiro do combustível para colocar na van. Às vezes sobrava algum para comer e beber, ou só comer. Nós compramos o primeiro par de sapatos do Ozzy. Ele nem tinha sapatos. Eu lembro que uma vez a gente encontrou uma moeda de 10 centavos de libra, mais ou menos 25 centavos. E a gente podia comprar batatas fritas para cada um de nós ou um maço de cigarros. Compramos um maço de cigarros. E era isso, a gente tocava porque amava fazer isso. Eu me lembro de noites em que não havíamos comido nada, estávamos doentes, com resfriado. Nós nos arrastávamos até o palco e tocávamos como se não houvesse problema algum no mundo. Eu olhava aquilo e pensava, meu Deus, que banda! Eles tocaram diversas vezes em casas noturnas locais de propriedade de Gene Simpson. Simpson, que também agenciava bandas, gostou do que ouviu e adicionou Earth à sua lista de grupos. Ele marcou shows em casas noturnas através da Europa. Tocar em todos os shows que arranjei nos primeiros anos. Isso é o que as bandas fazem, entende? Aprendem a profissão tocando na estrada.
E os shows nos faziam trabalhar. Costumávamos fazer 8 shows por dia. A gente costumava tocar das 2 da madrugada até as 2 da madrugada. Eu subia no palco e não tinha mais voz, sabe? Pois tinha cantado o dia inteiro. Eles voltavam exaustos, com os dedos sangrando, sem voz nenhuma. E no fim era assim, tá? Poderíamos ter feito isso nas horas de sono, mas estávamos trabalhando nas horas de sono. O ano de campanha musical estava valendo a pena, mas havia um problema que eles ainda precisavam resolver. Acho que nos chamamos Earth por um ano. Então tínhamos um show. Nós fomos lá e... Encostamos a van e tinha um cara lá de gravata borboleta e terno. Pensamos, oh meu Deus. Havia todas aquelas pessoas mais velhas usando vestidos, ternos com gravata e tudo mais. Eu pensei, caramba, o que está acontecendo aqui? Porque a gente era desleixado. Pensamos, Deus, esse é um público estranho para nós. Eles disseram, gostamos do single de vocês. E nós, obrigado, mas nós não tínhamos gravado nenhum disco naquela época. Subimos no palco e começamos a tocar blues. Um cara chegou e perguntou, o que estão fazendo? Por que não estão tocando de sempre? E eu disse, como assim eu de sempre? O problema é que havia outra banda chamada Earth. Ah, não. Ele disse, agora vocês vão ter que tocar porque são a única banda aqui. Nós prosseguimos e foi um fiasco. Tocamos talvez 2 músicas e tivemos que ir embora. Enquanto os 4 lutavam para encontrar o nome perfeito, também experimentavam abordagens musicais diferentes. Músicas mais lentas e pesadas que iam contra o som da Força das Flores da geração Paz e Amor. E suas letras começaram refletindo o interesse de Tony em filmes de terror e a paixão de Geezer por livros sobre ocultismo. O que eu lembro de ter acontecido foi que costumávamos ensaiar em frente a um cinema. E aí o Tony falou, não é estranho as pessoas irem ao cinema e pagarem para serem assustadas? Porque a gente não escreve músicas assustadoras. Aquilo foi a referência para o ponto em que estávamos indo, porque assim que fizemos a canção, pronto, sabíamos exatamente o que queríamos. Foi quase como a última peça do quebra-cabeças. Sabíamos que estávamos indo a algum lugar musicalmente, era a direção correta, mas não tínhamos um nome. E um dia, Geezer foi até a minha sala de estar e disse, já sei. O meu irmão assistiu ao filme Black Sabbath, e acho que em 66 ou coisa assim. Eu adorei o nome. Então todas as peças estavam no lugar. Um som distinto, canções originais e um nome provocativo. Black Sabbath. O agente Gene Simpson emprestou 500 libras para a banda gravar uma fita demo. Na verdade, a gravação foi em um dia e a mixagem no outro dia. O equipamento estava lá, montado. Gravamos as canções em 12 horas. Para nós, ir ao estúdio foi como fazer um show. Simpson visitou gravadoras para obter um contrato de gravação. Na verdade, visitei 14 das maiores gravadoras. Consegui 14 não. Eles não conheciam a nossa... Bom, ninguém conhecia a nossa música. É só pegar o ranking das 40 a mais e veja o que tocava no rádio naquele tempo. Veja o ambiente com o qual o Black Sabbath tinha que lidar. Então, ouvir o Sabbath era como, uau, o que é isso? Você tem que se colocar naquela época. Eles tentavam vender amor, paz, sinos e flores. Na verdade, algumas canções em particular eram enlouquecedoras. Algumas músicas dos Estados Unidos, onde tudo era legal, joia. No entanto, a guerra do Vietnã fervia na época. Em vez de se você for a São Francisco. E então, de repente, a gente surgiu com esse pesado. O que é isso que está na minha frente? Era uma vibração tão diferente para a época. Porque a gente não via isso, não víamos paz e amor, só violência. Tinha o rótulo de progressivo. Estávamos na categoria de música progressiva. Eu não sabia que era isso. Uma música diferente. Aí o Jim veio e falou, eles querem fechar um contrato com vocês. E falamos, o quê? Senhoras e senhores, obrigado! Em dezembro de 1969, após 2 anos juntos, Black Sabbath assinou com a Vertigo Records. 2 meses depois, a gravadora lançou o tape demonstrativo em uma sexta-feira 13 de 1970. O disco, intitulado Black Sabbath, estava prestes a ter uma recepção que ninguém, em seus sonhos mais selvagens, imaginaria. Em
Em 1970, 2 anos após tocar em bares por toda a Europa, Black Sabbath havia desenvolvido um som único e também construído uma base de fãs a cada apresentação. Eles tinham todas as peças do místico Black Sabbath no devido lugar. Letras sinistras, guitarras com sons ominosos e um nome macabro. Seu álbum de estreia auto-intitulado foi lançado em uma sexta-feira 13 de 1970. Para evidenciar o lado oculto da banda, a gravadora adicionou uma cruz invertida à arte do álbum. Nós só vimos a capa do disco na semana do lançamento. Eles não nos consultaram. Se tivessem consultado, não teríamos a cruz invertida no primeiro álbum. Nós gostamos da capa da frente, mas detestamos a cruz invertida. Especialmente eu, pois tive de mostrar o álbum a meus pais e eles ficaram loucos. Mas isso não acabou com o entusiasmo da banda. Cara, eu disse, mãe, eu tô no rádio, mãe, eu tô no rádio. Em um mês, o álbum subiu para a 8ª posição na lista de hits mais tocados na Inglaterra. Até mesmo a gravadora se surpreendeu pelo fato da banda ter subido tão rápido. O primeiro álbum deles, creio eu, é um documento musical realmente importante. E Tony Iommi é um dos maiores arquitetos do metal. É claro que ele não copiou som algum, porque nunca havia escutado uma guitarra como aquela antes. Os refrões de guitarra de Tony e os blocos de construção das linhas de melodia atraíam os ouvintes tanto quanto as letras. Isso começou com o lance dos refrões. Fez surgir o coro em vez de só tocar a guitarra. Não era uma canção típica com refrão. Então havia Ozzy Osbourne, com sua voz semelhante a um uivo de angústia. E sua incrível presença de palco. Ozzy tem muito carisma, entende? Ozzy caminhava sobre o palco neste pequeno clube com 2 caras no escuro e você ficava vidrado naquele cara no palco quando ele aparecia. Tudo nele é genuíno. Ozzy não é um roqueiro de meio período. As batidas compassadas da bateria de Bill e os pesados acordes do baixo de Geezer também integravam o som do Black Sabbath. Bill Ward é um percussionista estranho. Ele toca à frente das notas. Bill Ward é como o baterista dos Muppets. Ele só... Sou um baterista orquestral. Trago imagens à música. E Geezer Butler é um dos melhores baixistas de qualquer lugar, em qualquer tempo. Geezer foi um grande baixista, mas creio que sua maior contribuição foram as letras. Se fosse uma canção de amor, era uma triste canção de amor. O cara perde a garota. Música sobre a guerra, problemas de religião. Eu as comparo a várias canções de protesto de Bob Dylan daquela época. Em poucos meses, Black Sabbath ganhou um disco de platina. Ávida por ganhar dinheiro com este sucesso, a companhia logo fez o grupo gravar um segundo álbum, que supostamente se chamaria War Pigs. Mas o produtor Roger Band sentiu que o disco precisava de mais uma faixa. Roger Ben disse, a gente precisa de 3 ou 4 minutos para finalizar o álbum. Jen, alguma coisa. Então, poucos minutos depois, a gente tinha feito uma canção. O Tony criou o refrão. Eu criei a melodia, o Geezer alguns acordes e o Bill entrou com a bateria. E foi só um impulso no momento. A canção Paranoid. A gravadora descartou o título War Pigs. Eles encontraram outro nome para o álbum. A primeira canção que ouvi do Black Sabbath foi Paranoid. E eu achei legal, porque tratava desse tema obscuro, de perder a cabeça, perder o controle da mente. Eu ainda acho que esta é uma das canções mais poderosas de 2 minutos e meio da história do rock and roll. É inesquecível. Os refrões do Tony ressoam. Não tem como fazer melhor. Não tem maneira na terra dele bater aquele. Mas tenho certeza de que na próxima vez vai ter um refrão maior e melhor. Não dá pra fazer uma canção mais pesada do que essa. Ele é o rei absoluto do refrão. Iron Man foi uma espécie de símbolo máximo da juventude marginalizada no mundo inteiro. Ele busca vingança. Ele vai atrás das pessoas que o prejudicaram e então acaba com elas. E isso é uma coisa para os jovens. No subconsciente de muitos homens jovens ao redor do mundo, Iron Man se tornou um símbolo que se vive através da fantasia. Naqueles dias,
Ninguém escrevia canções de rock pesado falando de vingança. E havia muitas pessoas no mundo que não eram convidadas para festas e não namoravam líderes de torcida. Paranoid alcançou a posição número 1 na lista das mais tocadas na Inglaterra e ficou em 12º nos Estados Unidos, provando que o Black Sabbath agradou os fãs do rock. Mas a imprensa do rock pensava diferente. Acho que a crítica jamais entendeu o Black Sabbath, especialmente nos primeiros álbuns. Eles odiaram aqueles álbuns, aproveitaram cada oportunidade que tiveram para criticá-los e depreciá-los. Os críticos deram só uma estrela e as pessoas diziam, queime-os. Não gostavam da gente, a imprensa não gostava de nós. Pelo bem da música, vamos nos livrar dessa banda. Acho que parei de ler as críticas, pois sabia o quanto havíamos trabalhado pesado. Então sim, aquilo me machucou. Foi desapontador, mas sabe, tinha que ser assim. Sempre tem pessoas que não gostam. E tinha muita gente que não gostava de nós. Apesar das críticas, o terceiro álbum, Master of Reality, de 1971, foi o maior sucesso deles até então. Em menos de 2 anos, venderam 4 milhões de álbuns e singles. Uma grande firma de agenciamento afastou a banda de Gene Simpson, alegando simplesmente que ele estava defasado. Orientados por esta nova organização, a banda pedia até $200 mil por um grande show. Black Sabbath não era nada menos do que um fenômeno. Num dia a gente não tinha completamente nada e no outro tínhamos dinheiro. Agora podíamos comprar cigarros no meio da semana, tomar cerveja. Então, quando a gente foi para os Estados Unidos, foi assim, taran, taran! Foi a síntese do que alguém chamaria de sexo, drogas e rock and roll. As mulheres norte-americanas diziam a você o que queriam fazer. Na Inglaterra, você diria, eu posso te levar para sair, e você saía com ela. Comprava uma caixa de bombons e coisa assim. Você faria pergunta e ela diria, eu não sou virgem. Mas nos Estados Unidos foi como chegar na cidade da diversão. E nós começamos a mexer com drogas. Descobrimos uma coisa chamada cocaína e começamos a consumir grandes quantidades dela. Bebida, maconha, éramos estrelas do rock, entende? Nós estávamos no topo do mundo e a caminho do 4º álbum. Nós alugamos aquela mansão em Bel Air e a enchemos de fãs e todo tipo de droga que a gente podia enfiar no nariz. O título original daquele álbum não era Volume 4. Iríamos chamá-lo de Snowblind, mas a gravadora disse de jeito nenhum. E se observarem a capa, vão ver, gostaríamos de agradecer à grande companhia americana Coca-Cola. Era um grande momento para estar na indústria da música, pois a música era ótima. Grandes performances, muita droga, muito sexo, muito tudo. Tudo era em excesso e era fantástico. Um dia eu estava em casa e tinha uma enorme tigela de maconha na mesa. Nós tínhamos uma grande tigela de cocaína. Era literalmente uma tigela de frutas lotada de cocaína que ficava no meio da mesa. Teve um dia que estava muito quente, aí eu apertei um botão na parede achando que era do ar-condicionado. Mas não era, era o alarme da patrulha da Bel Air e as viaturas vieram com a sirene tocando e eu falei, estamos presos, cara. Então corri pro banheiro e dispensei tudo. Todos estavam recolhendo as drogas, jogando na privada e tentando dar a descarga. Meu coração estava saindo pela boca, achei que a gente ia ser preso. Eles não revistaram a gente nem nada. Havíamos acabado de jogar fora $20 mil em cocaína. Graças às drogas ou não, em 1973, Tony experimentou pela primeira vez um bloqueio para compor enquanto preparava o próximo álbum, Sabbath Bloody Sabbath. Para mudar de ares, a banda retornou à Inglaterra e se instalou em um castelo neogótico. A gente ensaiava nos calabouços, cara. Eu me lembro que a gente ficava andando por lá tentando assustar uns aos outros. No quarto em que o Bill estava, supostamente tinha uma figura que aparecia e pulava pela janela. O Bill estava naquele quarto. Eu tinha uma linha de pesca. Eles tinham uma linha de pesca que saía da janela e ia até o quintal. Então, quando me sentava na cama e eles puxavam a figura, parecia que ela estava se movendo. E ele dizia, quem é? O que é isso? Então as cortinas se mexiam. Eram brincadeiras bobas, sabe? Embora as suas casas ficassem bem longe do castelo, o Bill acabou viajando todo dia, pois estava desconfortável com a ideia de ficar em um lugar onde achava que havia um fantasma. Antes de partir, ele dormia com uma faca todos os dias. Eu disse, Bill, o que é isso? Bom, nunca se sabe, não é? Eles estão mortos, Bill. A experiência no castelo recarregou a máquina de criação da banda e a crítica notou o som mais complexo do álbum Sabbath Bloody Sabbath. Pela primeira vez, a banda obteve críticas positivas, mas brigas entre agenciadores ofuscaram as boas notícias.
Primeiro, o antigo agenciador Jim Simpson processou a banda por irregularidades na quebra de contrato. Então, eles descobriram que o agente atual realizava práticas contábeis questionáveis. Eles foram exemplos perfeitos do que ocorria na indústria da música no início dos anos 70, em que era raro a banda ganhar dinheiro. Eu, por exemplo, eu não entrei na banda para me tornar contador ou advogado. Eu nunca... Até hoje eu não entendo esses contratos. Eles estavam num covil de serpentes e não conseguiam sair. Os contadores, os advogados, a gravadora, todos eram ladrões. A banda foi destruída pela ganância das pessoas. Em 1974, em um festival na Califórnia, o preço cobrado pelos agentes da banda foi de $250 mil. Ainda assim, cada membro recebeu apenas $1.000. O grupo entrou com o processo. Os agentes processaram a banda e congelaram seus ativos. Black Sabbath precisou fazer turnês constantes somente para pagar os custos do processo. A estafante e exaustiva rotina cobraria um preço alto. Ozzy sumiu por umas 6 semanas. Na metade dos anos 70, Black Sabbath já havia ganho vários discos de platina, mas nem tudo estava bem para a banda. Assolados por uma enxurrada de processos, dívidas e problemas com agentes, eles precisavam realizar incessantes turnês só para pagar os custos judiciais. Naquela época, a gente estava lutando para cair na estrada só para pagar os advogados. A magia estava sendo poluída por disputas legais. Dá para entender? Outros assuntos causaram ainda mais atritos. Eu senti o individualismo florando em cada membro. Estávamos ficando mais fortes e queríamos atenção. Eles estavam no estúdio e um não gostava do que o outro havia feito e vice-versa. Eu sempre gostei da crueza do início do Black Sabbath. E então entramos em uma fase onde só fazíamos alguns acordes e overdubs aqui e ali. Aquilo estava se tornando um confronto entre personalidades. Sabbath Blood Sabbath foi o fim daquela coisa. Black Sabbath, na minha opinião. Tony estava querendo ir em uma direção diferente e não era necessariamente a direção de Ozzy. O Geezer disse, precisamos de sucessos, fazer isso mudar. A gente não era mais o que a gente era no começo, sabe? Neste cenário tempestuoso, eles deveriam sair na turnê comemorativa do 10º aniversário. A turnê de 78 foi especialmente desafiadora. A agenda os forçou a fazer um ping-pong entre os Estados Unidos e a Europa, realizando mais de 100 shows em 6 meses. A banda se apoiava no álcool e nas drogas para cumprir a intensa rotina. No começo eu achava que as drogas, bom, eram boas, sabe? Todos nós achávamos isso. Mas depois eu creio que causou mais mal do que bem. Todos estávamos piorando visivelmente. E claro que a velha paranoia entra em cena quando se faz estas coisas. Eu cruzei a linha no ponto onde não há retorno. O que aconteceu foi que as drogas e o álcool tornaram-se mais importantes do que tudo, incluindo o Black Sabbath. Eles não estavam se tratando como deveriam se tratar de fato. E Ozzy estava com sérios problemas para subir ao palco à noite. Eu chutava as portas dos quartos do hotel para tirá-lo da cama. Realmente derrubava as portas e pagava os estragos, pois ficava mais barato do que perder um voo e cancelar um show. Encontramos Ozzy desmaiado em alguns hotéis, caído no corredor. As pessoas o haviam deixado lá porque ele não acordava. A coisa saiu do controle, totalmente fora de controle. Na época, eles haviam vendido perto de 20 milhões de discos no mundo inteiro. Mas após 8 álbuns e 10 anos juntos, Black Sabbath estava se partindo. Muito disso ficou aparente na turnê Never Say Die. Nós estávamos lá e o Van Halen nos ajudou. Era a nossa primeira turnê, 78. Estávamos fazendo o possível para dar o melhor de nós. E se ouvir os discos piratas daquela turnê, parecia que canções foram feitas à velocidade 78. Parece que o tape está indo muito depressa, mas é que eles estavam drogados. E para piorar as coisas, a banda estava visivelmente perdendo o ritmo comercial. As vendas dos últimos 3 álbuns falharam em atingir os níveis dos primeiros 5. Agora a gravadora estava colocando sua máquina promocional atrás da banda de abertura, as promissoras e jovens estrelas do hard rock, Van Halen. Para o Black Sabbath, a pressão era grande. Acho que colocamos a espada na cabeça deles, pois os forçamos a reagir, por assim dizer, para nos seguir. A Warner Brothers também perdeu interesse na gente. Eles estavam colocando todo o dinheiro no Van Halen e nos ignorando completamente. E a gravadora não cacifava mais nada por nós. A Warner fez uma festa para nós quando o álbum Never Say Die estava saindo. Nós fomos à festa, ninguém sabia quem éramos. Para começar, não nos deixaram entrar. Nós entramos e eles estavam tocando Bob Marley. Pois ninguém gostava de Black Sabbath. O moral da banda estava baixo e quando parecia que as coisas não poderiam ficar piores, ficaram.
Era novembro de 1978 em Nashville. Ozzy estava totalmente esgotado. Eu tinha ficado acordado por 3 ou 4 dias sem dormir. E aí, às 6h30 da manhã, a gente chegou no hotel em Nashville. Ele estava tão drogado que deixou a última cidade com a chave do hotel na mão. Pus a mão no bolso, peguei uma chave, mas era a chave errada. Achei que a gente estava no andar errado. Ele parecia um zumbi, andando, sabe? Enquanto eu olhava para esta... Olhei para o número do quarto na chave, ou sei lá eu, e a arrumadeira estava saindo. Então eu entrei e deitei na cama. O que eu sei é que acordei e disse, nossa, foi uma boa soneca. A gente devia fazer a checagem do som e ninguém encontrava ele. Eu corri para todos os quartos. Vamos, garotos, vamos descer. Então, cadê o Ozzy? Procuramos por todos os bares ao redor. Não conseguimos encontrá-lo. Até a polícia estava atrás porque achamos que alguém tinha raptado ele. Então precisamos cancelar o show. Eu tentei telefonar para o Albert, ele ficou completamente louco. Onde diabos você está? Estou no quarto. O que você fez? Onde está? Estamos com a polícia e o FBI. Ele deve ter dormido, imagino, umas 18 horas, porque perdeu o dia todo. Milhares de fãs furiosos destruíram o local do evento. Os outros membros da banda ficaram extremamente irritados em ter de cancelar o show, mas aliviados por nada de mal ter acontecido a Ozzy. E claro, no próximo álbum, após Never Say Die, foi quando tudo acabou desmoronando. Ozzy não estava mais no projeto, ele estava a fundo nas drogas e na bebida. Quando finalmente terminamos de gravar o álbum, Ozzy desapareceu por 6 semanas. E quando ele resolveu aparecer, estava completamente louco. Meu Deus do céu. Meu abuso nas drogas e no álcool era... Não era só eu quem estava nisso, todo mundo estava. Mas eu acho que cheguei primeiro no fundo do poço. Nós estávamos empacando, ele não se interessava por nada. Isso tinha de acontecer. Sabíamos que alguma coisa precisava mudar drasticamente na banda. Chegou ao ponto em que a banda disse, bom, acabou, vamos nos separar. Ou vamos escolher outra pessoa e seguir em frente. Por mais de uma década, Ozzy Osbourne foi o líder do Black Sabbath. Mas os outros já haviam decidido que era o suficiente. Não foi só minha decisão, foi a de Bill Geezer e a minha. No começo foi a coisa mais inacreditável. Foi como... por causa de como éramos uns com os outros, do que sentíamos uns pelos outros. Foi horrível, horrível mesmo, porque tínhamos estado juntos por vários anos até aquele momento. Eu me ofereci para falar com o Ozzy e colocá-lo a par das coisas. Ele estava deitado no momento. E olhou direto e disse, você está brincando? Eu disse, não estou. O resto da conversa é particular. Ficamos todos tristes, todos nós choramos quando aconteceu. Ninguém queria que tivesse sido assim, mas tinha de acontecer. Eu me lembro de pensar, é isso, acabou. Acabei, terminou. Foi uma passagem muito triste, pois o Black Sabbath foi a melhor coisa que havia me acontecido. Quando um grupo afasta alguém, pode-se imaginar como essa pessoa se sente. Agora, Ozzy estava por conta própria, ele nunca estivera por conta própria antes. Ele estava triste, sozinho e assustado. Após 11 anos de rock pesado e uma vida exaustiva, Black Sabbath tornara-se um dos maiores nomes do rock. Mas as drogas, turnês intermináveis, disputas judiciais e diferenças pessoais haviam finalmente cobrado o seu preço. Em 1979, Tony Iommi, Geezer Butler e Bill Ward decidiram que Ozzy Osbourne não mais integraria a banda. Eles não tiveram outra escolha além de romper com seu líder e vocalista, a despeito de sua grande popularidade com os fãs. Foi muito difícil. Lá estávamos nós trazendo um novo vocalista. Nós queríamos alguém que servisse e que ninguém dissesse, oh, parece o Ozzy cantando, sabe? O veterano empresário do rock, Don Arden, fora trazido para trabalhar com o grupo. Sua filha Sharon era parte da equipe de agenciadores. Eles não queriam Ozzy. E não tinham vocalista, então eu disse, ouça o Ronnie Dio, ele tem uma bela voz. O cantor norte-americano Ronnie James Dio já era uma estrela e havia liderado outro famoso grupo de rock, Rainbow. Trazer o Ronnie nos lançou novamente. Era um novo desafio. Realmente nos fez trabalhar. Eles fizeram um álbum chamado Heaven and Hell, que pra mim é um dos melhores álbuns de rock que eu já ouvi. Tecnicamente, ele é um cantor muito melhor que o Ozzy. Podia fazer muito mais. Ele era bom, tinha bom timbre, aquela voz alta pra esse tipo de música. Na minha opinião, cada álbum que Dio fez com o Sabbath merece ser ouvido. Foi difícil para o Ronnie ficar na frente das pessoas quando começamos a fazer turnês.
porque ele era o substituto do Ozzy. Era uma tarefa muito difícil, entende? Mas eu acho que o Ronnie acabou fazendo um excelente trabalho. Quando Ozzy Osbourne deixou o Black Sabbath, acho que ninguém esperava que a banda sobrevivesse. E tem mais, qualquer um que conhecesse Ozzy Osbourne provavelmente tinha poucas razões para esperar que ele continuasse como um artista solo. Ozzy estava perto da morte na época. Ele ficou um tempo em um hotel sem sair do quarto. Ele estava com medo de ir embora, porque emocionalmente ele estava acabado. Ozzy não conseguia ver, ele estava perdido. Todos tínhamos problemas, por isso nenhum de nós pôde ajudá-lo. Tínhamos nossos próprios problemas na época. Sharon Arden viu o potencial de Ozzy como artista solo. A Sharon apareceu um dia e falou: "Você quer saber? Levanta a cabeça, cara. Nós queremos agenciá-lo." Aí eu fiquei pensando, o que será que eu posso fazer? Então nós dissemos a ele: "Vamos, levante-se e recupere a sua autoconfiança. Você pode fazer isso e pode fazer sozinho." E a Sharon salvou a vida dele. Após ficar enclausurado por 3 meses, Sharon sabia que Ozzy teria de recomeçar bem devagar. Eu queria que ele tivesse orgulho de si mesmo. E acho que isso começa com tomar banho todos os dias, lavar o cabelo e colocar roupas limpas. Após a melhora de Ozzy, teve início a busca por uma banda. Ele se uniu ao virtuoso guitarrista Randy Rhoads e voltou a criar mesclando hard rock e imagens do ocultismo, sua marca registrada. O resultado? Uma sucessão de discos de platina. A química entre Ozzy Osbourne e Randy Rhoads resultou em uma grande banda. Esses dois caras criaram músicas incríveis que, na verdade, se comparavam às do Black Sabbath, uma coisa bem difícil de se fazer. Acho que o Príncipe das Trevas era algo com o qual ele brincava e a imprensa aceitou. Podemos ver nos álbuns solo, Diary of a Madman e nos outros, ele usa maquiagem. A coisa do lobisomem em Bark at the Moon, ele está com presas grudadas nos dentes. Ele gosta desse tipo de coisa. Ozzy é um cara esperto. Ele passou por muita coisa. E ele é o personagem absoluto. E o mundo precisa de personagens e o rock and roll também. Eu venho aplaudindo o Ozzy por toda a sua trajetória, pois sempre estivemos juntos, nunca ficamos longe um do outro. Então, quando ele lançou o primeiro disco, eu me lembro de onde estávamos. Ozzy veio com o Blizzard of Ozz e disse: "Aqui está, olha só." Nos 3 anos desde que se separaram, Ozzy e Black Sabbath prosperam por conta própria. Então, 1982, velhas feridas foram abertas quando Ozzy e o Sabbath lançaram álbuns ao vivo com dias de diferença. Mas havia uma triste razão para Ozzy ter feito isso. Seu guitarrista Randy Rhoads havia morrido em um acidente de avião, deixando Ozzy em uma situação difícil. O que aconteceu foi que eu tinha feito um álbum ao vivo com Randy Rhoads e fomos obrigados, por contrato, a lançá-lo. Então, Randy morreu e eu falei: "Eu não vou lançar o disco ao vivo com Randy Rhoads logo após a sua morte. É de muito mau gosto, mas tínhamos que entregar o álbum ao vivo." Então, alguém disse: "Olha, eu toco as canções do Sabbath no álbum ao vivo." E foi o que eu fiz. Sim, foi decepcionante para nós ouvir outra pessoa tocando aquelas músicas com Ozzy. Aquilo foi muito estranho. Não foi nada planejado, não foi uma facada nas costas deles, uma tentativa de arruinar o álbum deles. Palavra de Deus, não foi. Eu nem escutei aquele álbum, eu não quis. Não era eu e meu álbum, era eu tentando copiar o Sabbath. Era a única coisa que podia fazer no momento. Eu não tinha ideia do que eles estavam fazendo. Eles não sabiam nada sobre nós. Então, isso aconteceu. Outra facada nas costas. E adivinha, de todo mundo. E começou tudo de novo. O disco ao vivo de Sabbath criou vários problemas dentro da banda. Ronnie James Dio acreditava que sua voz não era proeminente o suficiente. No final, eles não conseguiram resolver suas diferenças e Dio desistiu. Para o próximo álbum, a banda chamou o ex-líder do Deep Purple, Ian Gillan. Ian era um grande cantor de rock pesado e tinha as mesmas origens. Parecia funcionar no papel. O álbum foi muito bom, mas ele não era o Black Sabbath. Durante os anos 80, Sabbath sofreu muitas mudanças pessoais, incluindo o retorno de Ron James Dio. Em alguns momentos, o guitarrista Tony Iommi foi o único membro original. Mas um evento musical histórico mudaria isto. No início dos anos 80, Black Sabbath e seu ex-vocalista Ozzy Osbourne trilharam seus caminhos com sucesso no mundo da música. Mais de 5 anos haviam se passado desde a traumática turnê de 1979, a última vez que os membros originais do Black Sabbath subiram ao palco juntos. E os fãs não tinham razões para acreditar que eles voltariam a se reunir.
Mas então, em 1985, o cantor Bob Geldof começou a organizar um evento para o combate à fome. Geldof convidou alguns dos maiores nomes do rock, incluindo Led Zeppelin, Crosby, Stills e Nash. Também na sua lista, Black Sabbath. Era uma oferta que eles não podiam recusar. Live Aid, uma das maiores transmissões televisivas ao vivo de todos os tempos. Fazia tempo que não nos víamos. Então eu fui a Filadélfia para começar os ensaios. Foi fantástico, falamos sobre os velhos tempos. Nós não nos esquecemos de ensaiar, ficamos conversando e estávamos felizes em nos ver. Ensaiamos só uns 5 minutos, eu acho. Não foi muito. Foi como se nunca tivessem se separado. Qualquer que fosse o motivo da separação estava esquecido. Eles estavam de volta como antigamente. Particularmente eu não gostei da hora em que entramos. Eram as 10 da manhã. Eu estava com uma ressaca enorme, então coloquei óculos escuros para fazer o show. Eu estava completamente indisposto, terrivelmente indisposto, mas aprendi a fazer um show só. Nós tocamos 3 músicas e foi isso. Depois ficamos sem nos ver por um bom tempo. Obrigado! Deus abençoe todos vocês! Vários rumores surgiram de que nós voltaríamos a tocar juntos, mas é claro que nós não voltamos. Em alguns momentos ao longo dos anos, um membro da banda aparecia na turnê ou no álbum do outro. Mas no meio dos anos 90, eles perceberam que o elo entre os 4 era forte demais para ser ignorado. Eu sempre digo que eles têm uma corda invisível que os mantém juntos. Desde a minha saída do Black Sabbath, eu toquei aquelas canções com grandes músicos, grandes acompanhamentos e tudo mais. Mas ninguém toca essas músicas como a gente toca. É sempre o Ozzy tirando o melhor de Iommi, o Geezer tirando o melhor de Bill e o Bill tirando o melhor de Geezer. Era um troço que eu não precisava ficar olhando para trás dizendo o que ele está fazendo ou o que ele está fazendo. Quando a gente tocava, era como uma máquina. Claro que havia algum tipo de elo entre eles o tempo todo, pois eles voltaram e foi como se nunca tivessem se separado. Gravar por conta própria deu a eles a liberdade de criação de que precisavam. Mas tocar juntos era uma de suas maiores alegrias. Com o passar dos anos, a banda se reuniu ocasionalmente. O Black Sabbath original foi até manchete de vários Ozzfest, um festival de música criado por Ozzy e Sharon para revelar artistas do heavy metal. A reunião mais esperada foi a turnê que trouxe os 4 membros originais da banda de volta para onde tudo começou, sua cidade natal, Birmingham, Inglaterra. Em novembro de 1997, 18 mil fãs foram à cidade para testemunhar o histórico evento. Foi fantástico para mim estar com eles na nossa cidade natal, em Birmingham, no National Exhibition Center. Foi incrível. Foi mágico. Foi realmente uma sensação incrível estar lá. Eles abriram com War Pigs e isso foi como ter um martelo batendo na cabeça. Parece que o que quer que aconteça na vida particular deles, quando sobem no palco, desaparece. Eu entrevistei o Ozzy na segunda noite e ele me disse foi uma das melhores noites da minha vida. Foi um delírio. Uma das coisas mais maravilhosas que me aconteceram nos últimos 10 anos. Eu amo todos eles, eu não vou ficar xingando ninguém. Tivemos nossos altos e baixos ao longo dos anos, mas e daí? A vida é isso aí. Eu amo todos eles, realmente amo aqueles caras. Após 40 anos e 50 milhões de álbuns vendidos, o amor dos fãs pelo Black Sabbath não diminuiu com o tempo. O Black Sabbath terá uma vida ilimitada. Na próxima geração, o pai dirá, filho, é a sua vez. E na próxima, o filho estará dizendo para o seu próprio filho. Quando pensamos em reggae, em um artista só, pensamos em Bob Marley. Ele simboliza o reggae, mas ele o transcende. Johnny Clash é o mesmo com country e Black Sabbath é assim com heavy metal. Sempre achei engraçado chamarem Led Zeppelin de heavy metal. Metade das músicas deles é acústica. Eles começaram heavy metal, isso não se discute. Todos, desde o Nirvana, Pearl Jam, Red Hot Chili Peppers, todos eles tiveram influência do Black Sabbath. Há os roqueiros punk que só gostam de punk, mas que já gostaram de Black Sabbath. O rock and roll de hoje não existiria sem eles. Quando se está no meio de uma coisa, não se sabe realmente o tamanho da coisa. Nós causamos um grande impacto na indústria, um enorme impacto. E só agora eu estou conseguindo enxergar isso. Eles são responsáveis por algo que influenciou centenas de milhões de discos. Não só os deles, mas o de todos.
O legado que eles deixam está naqueles álbuns, está na música. É algo que nunca desaparecerá. Resistirá ao tempo. A cada década eles dizem, acabou, acabou. Isso nunca vai acabar. É realmente estranho. Nós fazemos os shows, estamos mais velhos e quando olhamos para frente é como o retrato de Dorian Gray. O público ainda está com a mesma idade e parece exatamente o mesmo de quando começamos em 68. Valeu, gente! Obrigado! O ex-vocalista do Black Sabbath, Ronnie James Dio, perdeu sua batalha contra o câncer aos 67 anos, em 16 de maio de 2010.